Eu agradeço a todas as deputadas, deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Eu componho a equipe de defesa do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula participa há mais de 40 anos da vida pública brasileira. Já participou certamente dos principais atos públicos do Brasil nos últimos 40 anos e jamais se viu envolvido em qualquer acusação. Ele jamais sofreu uma condenação, teve 2 governos que tiveram alcances extraordinários do ponto de vista social e econômico, ganhou prêmios diversos por ter tirado mais de 40 milhões de pessoas da miséria, dentre outras conquistas, foi premiado até mesmo pela ONU e, no entanto, a partir dos últimos 2 anos principalmente, viu o seu nome sendo indevidamente envolvido numa operação que foi criada no Brasil, chamada Operação Lava Jato, que envolve a Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal e também um juiz de primeiro grau, que é o juiz Sérgio Moro, que foi aqui referido. Essa operação ela foi criada para investigar supostos ilícitos ocorridos no âmbito da Petrobras, que é uma empresa petrolífera brasileira. A despeito do mérito de haver identificado alguns focos de corrupção em relação a agentes desta empresa petrolífera e agentes privados, a Lava Jato passou a ser principalmente um instrumento de perseguição política contra o ex-presidente Lula. Não há nesta operação nenhuma prova de que Lula tenha praticado um ato ilícito. Não há um documento, não há um depoimento, mas isso não foi o suficiente para que ele deixasse de ser vítima de uma série de ilegalidades e arbitrariedades que começaram de forma ostensiva a ocorrer no dia 4 de março de 2016. No dia 4 de março de 2016, a despeito de não haver nenhuma evidência contra o ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro, a pedido de um grupo de promotores, tirou a liberdade do ex-presidente Lula por cerca de 6 horas para levá-lo para prestar um depoimento que ele jamais havia se negado a fazer. Ele foi levado a um aeroporto de São Paulo com uma ampla cobertura midiática, inclusive helicópteros, repórteres em geral, que acompanhavam o deslocamento da casa do ex-presidente até o aeroporto, como eu disse, para prestar um depoimento que ele jamais havia se recusado. Não bastasse, nesse mesmo dia, o seu escritório, a sua casa, a casa dos seus filhos, foram alvo de busca e apreensão autorizada pelo mesmo juiz, sem que tivessem presentes os requisitos legais que autorizam essa medida extrema. Também estava em curso a interceptação de todos os telefones privados usados pelo ex-presidente Lula, pelos seus colaboradores e, pasmem, até mesmo por nós, seus advogados. O principal ramal telefônico do nosso escritório, usado por mais de 25 advogados, estava monitorado por autorização
deste juiz Sérgio Moro. Ou seja, toda a estratégia de defesa do ex-presidente Lula, na verdade, também estava sendo monitorada pelo juiz e pelas demais pessoas que participam da Operação Lava Jato. O abuso ainda ficaria evidente quando, no dia em que Lula foi nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff para integrar o seu governo como ministro de Estado, neste dia, o juiz Moro levantou o sigilo de todas as conversas interceptadas, inclusive de uma conversa que havia sido gravada sem autorização judicial entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Foi um ato, evidentemente, sem qualquer finalidade para o processo, mas um ato objetivando claramente atingir fins políticos. Afinal de contas, essa divulgação criou uma grande comoção na sociedade brasileira, que posteriormente veio a impedir que o ex-presidente Lula pudesse participar do governo da então presidente Dilma e ajudá-la a enfrentar os problemas do país. Mas, a despeito de todas essas medidas invasivas, eu citei algumas aqui, porque foram outras. O ex-presidente também teve o seu sigilo bancário, sigilo fiscal, dentre outras coisas, todos violados. A despeito de todas essas medidas, todas essas providências, a Operação Lava Jato não conseguiu apontar nenhuma prova de que ele tivesse praticado um crime. Ele continua sendo acusado sem nenhuma prova, unicamente com base naquilo que os próprios promotores chamam de convicção. Eles dizem que não tem uma prova, mas tem uma convicção. Com base nesta convicção, os promotores fizeram 5 acusações formais contra o ex-presidente Lula. Em uma dessas acusações, o ex-presidente Lula é acusado de ter recebido a propriedade de um apartamento numa cidade de praia brasileira, como contrapartida de supostos desvios de contratos firmados pela Petrobras. No entanto, até hoje já foram feitas 24 audiências em relação a esse processo e foram ouvidas 73 testemunhas, inclusive testemunhas arroladas pela acusação. E nenhuma dessas testemunhas fez qualquer afirmação que pudesse vincular o ex-presidente Lula à prática de atos ilícitos na Petrobras ou à propriedade desse apartamento na praia. Portanto, ficou ainda mais claro que as acusações contra ele são todas feitas sem prova. No entanto, a mídia brasileira, ou pelo menos setores da mídia brasileira, que claramente tem uma aliança com membros dessa operação para vazar informações, como foi dito aqui inclusive, uma das receitas usadas na operação é o vazamento contínuo de informações e a divulgação de notícias que não têm relação com a realidade do processo. A mídia esconde no Brasil que essas 73 testemunhas depuseram e não confirmaram a acusação. Outra acusação feita contra o ex-presidente, em um outro processo, é que ele teria tentado obstruir a justiça, impedindo que uma pessoa fizesse delação premiada. Nesse outro processo, também foram ouvidas outras 29 testemunhas. E mais uma vez,
nenhuma dessas testemunhas confirmou a acusação. Ao contrário, disseram que o ex-presidente Lula, em momento algum, participou de nenhuma tentativa de obstruir a justiça. Então, esses são dois exemplos claros de acusações formais que, após a realização de audiências e oitiva de testemunhas, se somarmos só esses dois processos, foram ouvidas 102 testemunhas. Mesmo com isto, não há nada que possa dar suporte a essas acusações. A despeito disso, as ilegalidades e arbitrariedades continuam. Esses mesmos promotores que fizeram essas denúncias formais, que foram levadas em processos judiciais, continuamente participam de programas de rádio e televisão insistindo em acusações contra Lula, tratando-o como se fosse culpado, como já tivesse sido julgado e reconhecida a sua culpa. Isto claramente afronta garantias constitucionais brasileiras, como a presunção de inocência e diversas outras garantias que estão previstas na Constituição brasileira e em tratados que o Brasil assinou. É importante registrar que a Operação Lava Jato, tanto os juízes como os promotores envolvidos, citam, como já foi dito aqui na introdução, permanentemente, a Operação Mãos Limpas como referência ao trabalho que estão fazendo. Fazem permanentes palestras no Brasil e no exterior, dizendo que seguem as mãos limpas e que irão alcançar um resultado no Brasil positivo. No entanto, em nenhum momento é dito por eles as violências que estão sendo cometidas em relação à Constituição Federal e à legislação brasileira e ainda aos tratados que o Brasil subscreveu e se obrigou a cumprir, notadamente como ocorre em relação ao ex-presidente Lula. Ele é, como eu disse aqui, sucessivamente tratado como culpado perante a imprensa por membros que participam da própria Operação Lava Jato, membros da acusação e membros do próprio Poder Judiciário. Hoje, até hoje, Lula não foi julgado e muito menos declarado culpado. Mas, por força desse trabalho intenso de algumas autoridades, o que acontece hoje no Brasil muitas vezes é o que nós vimos naquele vídeo que passou há pouco. As pessoas acham que Lula praticou um crime, mas não sabe se quer dizer qual é esse crime. É evidente que isto é uma forma de utilizar a lei e os procedimentos jurídicos para perseguir alguém politicamente. Lula hoje é líder nas pesquisas realizadas de intenção de voto. Não há hoje nenhuma candidatura, até porque a legislação brasileira não permite, mas hoje ele é colocado como líder em todas as pesquisas de intenção de voto para 2018, quando ocorrerão novas eleições presidenciais no Brasil. E entende-se claramente que esses processos, esses procedimentos, têm por objetivo interferir na atividade política do ex-presidente. Afinal de contas, a cada vez que ele tem que parar suas atividades para prestar um depoimento, a cada vez que ele precisa se reunir com os seus advogados e apresentar uma defesa judicial, ele está deixando de fazer a sua atividade principal, que é a atividade política. Se isso por si só já causa um prejuízo enorme ao ex-presidente e à democracia brasileira, o que dizer se Lula for condenado sem nenhuma prova?
como é acenado muitas vezes pelas próprias autoridades, até mesmo em meios de comunicação. Eu termino registrando que esta referência feita hoje pela imprensa brasileira a uma suposta afirmação de Marcelo Debrecht, que é uma das pessoas que está preso na Operação Lava Jato, ao nosso ver, é algo já que vem sendo anunciado há muito tempo. Na falta de qualquer prova contra Lula, como eu disse aqui, já foram ouvidas 102 testemunhas apenas em 2 processos. Então, na falta de qualquer prova contra Lula, pessoas presas, inclusive sem julgamento, a própria imprensa noticia, são forçadas a negociar uma delação premiada para sair da prisão, desde que apresentem uma prova ou uma afirmação contra Lula. Então, não surpreende que uma pessoa presa venha fazer uma afirmação contra Lula. Agora, esta pessoa fez uma afirmação, mas não apresentou nenhuma prova. Essa é a face comum entre a afirmação divulgada ontem pela imprensa brasileira sobre esta pessoa que está presa e tudo mais que aconteceu até agora. Acusa-se sem prova. Depois de ter sido, repito, submetido a inúmeras medidas invasivas, é evidente que se Lula tivesse cometido um crime, os promotores teriam uma prova para exibir à sociedade. Não precisariam mais recorrer a convicções ou forçar pessoas a fazer delações premiadas para acusar Lula. Eu agradeço essa primeira oportunidade e fico à disposição dos senhores para poder esclarecer qualquer questão que me for apresentada.